Pessoal, esse vídeo é um oferecimento da 1xBet, a nova parceira do canal e parceira de clubes como Barcelona, Liverpool, entre tantos outros grandes clubes do mundo. Na 1xBet, o método de aposta é extremamente confiável, os ganhos podem ser grandes e o pagamento é rápido. E você pode apostar também em outros esportes como esportes. Todo e qualquer campeonato do mundo você encontra na 1xBet. E todo dia é dia de apostar. E domingo tem Santo André e São Paulo. Por que não? Então, pegue o link aqui no comentário fixado ou na descrição e se inscreva. Eu tenho uma boa notícia para você. Se inscrevendo na 1xBet, faça seu depósito e use o meu código, Mazorra1x. Lá, você depositando, por exemplo, R$50, você ganha 50 e tem um limite até $300. Então, tudo que você apostar, você ganha em dobro. Então, bora lá apostar e se divertir com a 1xBet. No vídeo de hoje do canal, tudo sobre Santo André e São Paulo, preparação do São Paulo aí para o jogo do fim de semana, chegada de Herisson, limite de estrangeiro, Lucas Moura e muito mais. Então vamos embora pro vídeo. Outro bloco. Lateral esquerdo, transformado pelo Diniz. Ponta direita de origem e, quem sabe, futuramente lateral direito transformado pelo Rogério Ceni, mais pelas carências nessa posição, né? Porque não há nenhuma chance de domingo nos retornos do Igor Vinícius, que está sofrendo com um problema de pubalgia, dores no pubis, desconforto no pubis, isso afeta toda a região da bacia, do caminhar, do correr, enfim, traz uma complicação gigante para o jogador, um desconforto gigante para treinar e para jogar. E do Rafinha também nenhuma chance, entorce contra o Palmeiras, vai para a segunda semana de recuperação. O Rogério até disse que o Orejuela é a única opção, será mantido, falta confiança, ia conversar. Mas olha, Bruno, eu me arrisco a dizer que talvez o Caio Paulista, pela impressão razoável deixada no segundo tempo contra o Corinthians fora de posição, tem alguma chance, porque se ele não levar o Orejuela e improvisar o Caio Paulista, ele consegue melhorar uma situação que essa vai ser polêmica o resto do ano, que é aquela dos estrangeiros. Ele abre vaga ou para levar o Gabriel Neves ou para levar o Galopo, que são dois jogadores muito solicitados pela torcida, principalmente nas redes sociais. Não acredito, pela semana cheia, 2 dias de folga, segunda, terça, começou a trabalhar ontem, vai trabalhar até sábado, que o Rogério, nesta rodada contra o Santo André, poupe atletas, tenha jogadores preservados. Talvez a semana que vem contra o Red Bull Bragantino. Então é força máxima do que ele tem à disposição. São 7 atletas no departamento médico e o Alisson, que com problemas particulares ainda não está participando dos treinamentos. Como o Caleri, o Mendes, o Arboleda e o Alan Franco são basicamente titulares absolutos, a única chance de mudança nessa relação de estrangeiros é o Orejuela ficar fora e ele levar o Galopo ou o Gabriel Neves. Agora, independentemente da definição do Rogério, pode ter certeza, Bruno e companheiros, vai haver reclamação no final se o São Paulo não ganhar. O fã-clube do Gabriel Neves vai reclamar, o fã-clube do Galopo vai reclamar, o fã-clube do Caleri, se não for levado, vai reclamar. Todo mundo reclama de uma situação que é impossível ser resolvida. Só podem ir 5 estrangeiros. Herisson está participando do treino, se for inscrito estará à disposição para o jogo do final de semana e no restante é aguardar. O treino de hoje é muito importante, mas aquele que define o time do São Paulo é o treino de amanhã, às 10 horas da manhã. Aliás, terminando o treino amanhã, por volta de 13h30, provavelmente a apresentação do Herisson, do 9º reforço do Tricolor. O Ferrarese, que veio do Botafogo por empréstimo, São Paulo não terá que desembolsar dinheiro, apenas perdoou parte da dívida que o Botafogo tinha pelas aquisições lá atrás do Tietê e agora do Lucas Perry. Essa dívida total de $1,5 milhão cai para $1.150.000. $350.000 foram convertidos no empréstimo do Herisson até o final do ano. O Rogério agora tem um substituto para o Caleri, que não marcou na temporada, jogou 4 das 5 partidas e tá zerado. E o Herisson, se for inscrito no BID até amanhã às 18 horas, estará à disposição para fazer a sua estreia na partida contra o Santo André, lá no Bruno José Daniel, domingo às 4 da tarde. O Rogério ainda quer um 10º reforço, que é um zagueiro. A diretoria está monitorando o mercado, mas assim, o objetivo eram 9 apenas. Talvez tenha que dar mais um presentinho para o Rogério, pelo menos para esse início de temporada. No decorrer da temporada, o São Paulo vai atrás de outros reforços. Exato, Johnny. Na pegada perdigueira, né? Vamos lá, falar um pouco do Herisson. Isso mesmo, você tem total razão. Esse perfil de jogador que o São Paulo está trazendo para essa temporada. 23 anos, canhoto, forte, centroavante, estava no Estoril. Está custando ao São Paulo $350.000 o empréstimo. Vamos entender.
de um abatimento de uma dívida que o Botafogo tem para com o São Paulo de $1,5 milhão. Então, o Botafogo deve ao São Paulo $1,5 milhão, abate 350, continua devendo o restante, e o Herisson está emprestado até o final do ano. Então, o São Paulo não está gastando para a contratação, está abatendo parte da dívida que o Botafogo tem. O Herisson vinha jogando, embora não muito bem, mas vinha jogando no Estoril, chegou, treinou, vai treinar essa semana, esses dias restantes da semana, e olha, tem boas chances de estrear contra o Santo André no domingo pela condição física que apresentou. Do Botafogo, quando jogou no Botafogo, tinha aquela... ele é forte assim ou é mais gordinho? Forte, gordinho, etc e tal. Patrick, né? Tipo aquela... a informação que eu tenho, o cara chegou fininho, tipo, nos trinques, em forma, e tem, estando no bid, condição de estrear já contra o Santo André no domingo. Não duvido que estreie, porque faz parte dessa... do modus operandi do Rogério, aliás, deu para perceber isso, né? O cara chega, mal se troca e vai para o campo. Caio Paulista foi assim, né? Foi apresentado depois de ter jogado. David. O Rogério parece querer sentir primeiro no campo e depois, às vezes o cara nem tem sequência depois. Essa é uma outra discussão, mas a primeira prova, ele põe todo mundo rápido, então é bem provável que o Herisson estreie no domingo. Como você disse, mais um pedido do Rogério, ele tinha falado na semana passada, antes da Portuguesa, antes do Corinthians, que queria ainda um reserva para o Wellington e um reserva para o Caleri, nessa semana que não tinha jogos para poder prepará-los. E veio o Caio Paulista e veio o Herisson. É o nono reforço da temporada. Saíram 12, chegaram já 9, com esse perfil meio que você descreveu, quase comum, dos jovens mais físicos e tudo mais. Vi até uma matéria no Globoesporte.com que a gestão Casares contratou mais de um jogador por mês, porque é a terceira reformulação grande que o São Paulo faz. E dá para imaginar, né? Se estão 9 chegando em um mês, 9 jogadores chegaram num mês, né? É um time completamente diferente que está sendo formado. O Herisson é o nono, mas não deve parar por aí, mas aí por conta de necessidades que se apresentaram, surpresas desagradáveis nesse início de ano. Agora de informação importante e exclusiva no São Paulo, rolou recentemente uma reunião entre a cúpula de dirigentes do São Paulo e Júnior Pedroso, que é o empresário do Lucas Moura. A ideia do São Paulo era entender as condições e os planos do Lucas Moura, além de apresentar uma proposta oficial para contar com o jogador. Você sabe que o Lucas tem vínculo com o Tottenham somente até o fim de junho e já pode assinar um pré-contrato com qualquer interessado. São Paulo estava muito preocupado em saber com antecedência se poderia contar com o Lucas Moura para buscar no mercado parceiros que ajudassem no pagamento dos salários. Mas o que parece não vai haver necessidade. São Paulo ficou com a impressão, depois de conversar com o Júnior Pedroso, de que o Lucas Moura vai ficar pelo menos mais um ano no futebol europeu, ainda que saia do Tottenham. Ele se sente jovem, entre 30 e 31 anos de idade, para voltar ao Brasil quando for para voltar. Ele pretende ficar em definitivo para encerrar a carreira e já disse que vai escolher o São Paulo. É só importante contar que recentemente o Rogério Ceni, em uma entrevista coletiva, foi perguntado a respeito do Lucas Moura, não contou sobre essa reunião com o representante dele, mas descartou a contratação. O Rogério, na oportunidade, já sabia sobre o encontro, sobre as conversas e a intenção do Lucas Moura de permanecer na Europa. Nicola, isso é irreversível? Nada no futebol é irreversível, mas se surgirem propostas de razoáveis para boas, de times médios para grandes, como por exemplo Sevilha, Porto, entre outros, o mais natural é que o Lucas permaneça no futebol europeu por mais 1 ou 2 anos, voltando ao São Paulo, pouco mais velho. Acabou ou o São Paulo vai continuar contratando um cara a cada 20 dias, sei lá? E aí outras solicitações, atacantes de lado, já volante, chegaram, já estão aí. Chegou todo mundo, mas, né, aí que tá, a surpresa desagradável da temporada, ou a surpresa foram as lesões em 2 setores que em tese estavam resolvidos. A zaga começou com a operação do Diego Costa, que não estava prevista, então o Diego Costa só volta em 1 mês, e agora a lesão gravíssima do Ferrarese. Aliás, né, Tino, tem uma questão ainda, ele não foi operado até agora, hein? Existe uma divergência São Paulo, Grupo City, de permanência ou não, para saber se o cara vai ser operado aqui, se recuperará no São Paulo e será devolvido, terá o empréstimo prorrogado com o São Paulo cuidando, ou se o Grupo City, que detém os direitos do jogador, vai operá-lo, por exemplo, nos Estados Unidos, e aí ele já não tem mais vínculo com o São Paulo e ele faz a recuperação fora. Ele não foi operado até agora, não foi operado até agora, ligamento cruzado. Isso é importante frisar. Meu Deus. Então, além disso, das ausências do Diego e do Ferrarese,
Você há de notar que, e isso passou um pouco em segundo plano, que o Arboleda está sofrendo com uma tendinite no joelho. Natural para quem ficou tanto tempo sem jogar e fez uma cirurgia gravíssima no tornozelo e ficou parado um tempão. E agora fez pré-temporada e tudo. Então, note que o Arboleda tem sido utilizado uma vez por semana. Quando o Corinthians estava no estádio, o cara quase morreu tentando empatar o jogo sozinho. Ficou lá deitado no campo depois. Tá? Então, o Arboleda continua com tendinite no joelho. Então, o Arboleda não vai jogar todas as partidas. O Arboleda já não vai jogar contra o Santo André. Eu já te adianto aqui. Depois a gente fala no final do vídeo. Então, se você tem 3 zagueiros no elenco hoje, certo? Beraldo, que deu um bom sinal no início da temporada. Alan Franco, que falhou contra o Corinthians, mas vinha jogando bem. E Arboleda mais ou menos. Então, você precisa contratar um zagueiro urgentemente. Isso não tem discussão. Agora, tem dificuldade para contratar esse zagueiro. Existe esse consenso, óbvio. Hoje é uma posição muito disputada no futebol. Os bons zagueiros jovens brasileiros, eles saem imediatamente, inclusive os do São Paulo, para a Europa. Os bons jovens disponíveis no mercado estão empregados e custam caro. E o Rogério gosta, e a diretoria também, não é só o Rogério, jogadores de zaga que também saibam sair minimamente para o jogo. Então, para o perfil jovem, vigoroso, que saiba sair jogando, é difícil, né? É mais fácil encontrar do meio para frente, do meio para trás. Mas é uma questão urgente. O São Paulo precisa contratar um zagueiro e sabe disso. Vamos falar agora sobre a CBF, que estuda atender a um pedido feito pelo São Paulo e alguns outros clubes. Uma discussão dos últimos meses é sobre o número de estrangeiros atuando no futebol brasileiro. Cada vez mais, os times daqui têm contratado jogadores gringos. O São Paulo, por exemplo, tem 8. E a permissão é que você relacione para cada partida no máximo 5. São Paulo procurou os representantes da CBF na semana passada pedindo alteração nesse estatuto. Alguns clubes aderiram à proposta do São Paulo e a CBF prometeu preparar um estudo que será feito nas próximas semanas e apresentado ao Conselho Técnico de Clubes às vésperas do Campeonato Brasileiro para ver se essa mudança ocorre ou não. São os clubes que vão votar. Só para lembrar, a última mudança em relação à restrição do número de estrangeiros ocorreu para o ano de 2014. Na oportunidade eram 3 gringos e passou-se a permitir a presença de 5. Queria saber a sua opinião. Eu sou contrário ao aumento da limitação de estrangeiros. Acho que isso vai causar a perda de espaço para atletas das categorias de base. A gente vai encher os times de chilenos, uruguaios, paraguaios, argentinos, em detrimento de espaço para jogadores da base. E isso pode ser algo bastante ruim. Você pensa ao contrário? Só para finalizar esse assunto, contar que o São Paulo tem 8 estrangeiros, Corinthians e o Botafogo tem 6, Palmeiras passou a ter 5 com negociação envolvendo o Merentiel. Tem muito clube com limite de estrangeiros ou até um pouquinho acima desse limite. O Erisson se encaixa um pouco nisso. Apesar do Erisson ter saído em alta do Botafogo. Anunciado ontem, agora a gente já pode dizer, nem gosto muito desse termo, mas oficialmente. Reforço do São Paulo. Se entrar no bid, já fica à disposição para o jogo do final de semana contra o Santo André. Acho que vai dar tempo, né? Acho que sim. Entre hoje e amanhã dele ser regularizado. Aí uma opção inicialmente é o Caleri, mas por que não em alguns momentos pode até atuar ao lado do Caleri, como a gente conversou ontem aqui, né? Posso me precipitar, mas para mim uma das melhores contratações é ao lado do Mendes. Dadas as devidas proporções. São 9 chegadas, né? Ele é o nono jogador. Contratado para 2023. Falando em vontade, né? El Toro Erisson. El Toro! O rato. Que a Luiz Boi Bandido também gosta de dar uma de escanteio. Para dar voadora, enfim. A passagem pelo Botafogo foi curta. Ele saiu em alta porque ele realmente começou a fazer alguns gols, né? E fez gols importantes em clássicos, enfim. Mas foi uma passagem curta. Ele veio do Brasil de Pelotas para o Botafogo. E em Portugal, ele não estava jogando tanto no Estoril. Sim. Agora, se o Rogério me parece que quer alguém para fazer sombra ao Caleri, para até jogar ao lado do Caleri em alguns momentos, mas quando o Caleri não estiver bem ou tiver um descanso, precisar de um outro 9, o Erisson pode ser esse 9. E pessoal, começar falando do limite de estrangeiros, respeito a opinião, por exemplo, do Nicola, mas eu acho que pode aumentar, não é porque o São Paulo tem essa quantidade grande de estrangeiros, mas se você pensar oportunidade para a base, muitos da base nem passam pelo profissional e já estão indo direto para a Europa. Verdade é essa. Cada vez mais você usa menos porque, por exemplo, a gente está com o Thales Vanderlei, que está com problema de renovação de contrato, ele ainda não foi pro profissional, já deve ter uma proposta encaminhada, por exemplo, e só está esperando terminar para ir embora, como foi com o Luizão, ou como foi com o Marquinhos. Eu vou fazer uma lista aqui, né, dos recentes aqui, que desembarcaram e foram para a Europa. Outra, jogador no Brasil é muito mais caro. São Paulo contrata jogadores estrangeiros que têm um salário muito menor que os jogadores brasileiros. Mais uma economia, entendeu? E outra,
liberdade de mercado, entendeu? Por mim não tinha que ter limite não, pra ser sincero, e cada um que corra atrás do seu, entendeu? Faz parte. Você quer proteger o mercado nacional, isso é que tem que correr atrás aí, e eu acho mais interessante ter mais estrangeiros, porque você dificulta, e aí quem tem talento sobressai. Mas deixem aí a opinião de vocês, respeito quem tem opinião diferente, mas o que eu tenho visto muito é que a oportunidade pessoal da base. A maioria dos meninos da base não quer nem ficar no Brasil, já pensa em ir direto para a Europa. Então, é uma oportunidade que aparece e contrata esses estrangeiros, entendeu? A verdade é essa. Agora, falando de São Paulo, falando de Erisson, acho também que vai estrear domingo, porque é o que foi dito, todo e qualquer jogador que vestiu a camisa aí já começou jogando. Muitas vezes realmente o Rogério Ceni queima o jogador, mas contra o Santo André é uma boa oportunidade para o Erisson, o touro, até porque ele parece um mini Hulk, né? Fortinho e tudo mais, faz bastante gol. Tô bastante esperançoso com essa contratação e vai ser uma boa sombra do Caleri, sim. Caleri que começou a temporada sem fazer gols, mas brigador como sempre, né? Então não tem nem como reclamar. Agora que é bom ter mais uma opção, é bom sim. Falando da grande novidade de quinta-feira, né? O São Paulo foi atrás do Natan. O que tinha dito, né? E que a gente pesquisa e vê que o São Paulo não tinha muito interesse, agora gostaria da volta do jogador. Ainda que todos os jogadores se recuperem em março, e aí ele voltaria a ficar como terceira, quarta opção de novo, né? Mas o que parece, a diretoria não quer mais correr ela entre campo com a camisa do São Paulo. O Rogério Ceni também tá meio assim, tanto é que ele treinou com o Pablo Maia e Thales Costa na direita. Talvez comece com um dos dois no fim de semana, até para você abrir mais uma vaga de estrangeiro, por exemplo. E só que tem um problema grande nessa situação. Primeiro que o São Paulo bateu o Curitiba ao adquirir o Erisson, né, por empréstimo. O Erisson optou pelo São Paulo, na verdade, porque a proposta do Curitiba era melhor. Mais um, né? Ele, o Ayrton Rato e David. É muito bom lembrar isso, porque é o que foi dito pelo Casares, né, e pelo próprio Rogério. E o São Paulo quer jogadores que queiram jogar no São Paulo. Isso, quando o jogador chega assim, para mim, ganha muito ponto. E torço ainda mais por esses jogadores. E o Curitiba não gostou da forma como foi, e agora está encrencando a devolução do Natan e ainda afirmou que vai fazer a opção de compra pelo jogador, que é baixíssima, né? É na faixa de 5 milhões de reais. Então, o São Paulo agora está meio vedado no momento. O São Paulo ainda se comprometeu a utilizar o jogador e emprestar de graça para o Campeonato Brasileiro. Mas o Curitiba tem feito jogo duro e não vai ser fácil não, como toda e qualquer negociação de São Paulo, né? É impressionante. O Ayrton Rato foi assim, o David foi assim, o próprio Erisson foi assim. Tudo no São Paulo é difícil, né? Porque você não tem dinheiro, né? A verdade é essa. Então é isso, né? O São Paulo se preparando para o jogo contra o Santo André. O São Paulo ainda não desistiu de um zagueiro, mas tem toda a dificuldade que foi explicada pelo Arnaldo. Aguardar. Mas é uma situação preocupante, porque o Arboleda não consegue ainda jogar todos os jogos. Então, como ele disse, tem tendinite, não pode forçar muito o jogador. Você fica só com o Alan Franco e Beraldo. Quem se machucar ali vai ter que inventar. E vão chamar o Rogério Ceni de professor Pardal, mas São Paulo tinha os laterais direito, tinha os zagueiros, mas assim, eu não sei se é zica, eu não sei o que acontece. Todo mundo machuca ao mesmo tempo, ninguém sai do departamento médico. O departamento médico é uma área que a gente fala quase todo vídeo, e é uma área que não é falada, você não escuta muito, ainda que o Rogério Ceni foi contratado novos atletas, chegaram novos equipamentos, mas assim, é algo muito obscuro, ainda mais pós-Covid, que você não tem muito acesso ao CT, você não fica sabendo muito das coisas, não existe previsão de recuperação mais no São Paulo. Então, assim, é preocupante. Ainda mais porque você está falando de janeiro. O time teve quase 2 meses de preparação. Você está falando de janeiro, uma opção de jogador machucado. Você imagina isso durante a temporada. Preocupante. Então é isso, pessoal. Eu sou Marcelo Mazorra do canal Mazorra SPFC. E se você quer ficar ligado nas últimas notícias, nas novidades do São Paulo Futebol Clube, não deixe de se inscrever no canal, ativar o sininho para notificações. E se puder nesse vídeo, deixa aquele likezão, tá ok? Saudações tricolores, uma ótima sexta-feira a todos e valeu!